Olá, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar o caminho para se sentir menos ansiosa. Eu sou Nicole Rogatis, eu sou psicóloga e eu criei esse canal para dar dicas de como melhorar a ansiedade, a autoconfiança e a autoestima. Portanto, no vídeo de hoje, antes de a gente começar a falar de como se sentir menos ansiosa, é importante todo mundo entender o conceito de ansiedade. Até porque muita gente acaba não entendendo e acaba interpretando a ansiedade de uma forma errada. A ansiedade, ela não é totalmente negativa, ela tem aspectos muito bons. Por quê? Porque ela faz parte da nossa vida. A ansiedade, ela é o que nos faz agir, é o que nos impulsiona sobre nossos objetivos. Então, nós precisamos tomar cuidado com a intensidade da ansiedade. Como assim, Nicole? Imagine que você vai ter um encontro e que você tá se arrumando, você tá se preparando, que você pensa no encontro durante o dia inteiro, que você pensa na sua roupa, pensa na sua maquiagem, pensa nos lugares que vocês vão. Isso é uma ansiedade positiva. Você tá se impulsionando para aquilo e você tá se organizando mentalmente e fisicamente também para o que vai acontecer. O mesmo acontece quando você tem uma entrevista de emprego, quando você vai fazer uma prova. É tudo que faz parte da nossa vida. Tudo que é novo, tudo que é algo que exige uma resposta nossa frente ao ambiente é considerada ansiedade. Entretanto, o problema é quando a ansiedade ela sai do controle e quando a gente acaba não tendo mais ferramentas de como lidar com aquilo. Por exemplo, sabe quando você passa a noite inteira sem dormir ou noites inteiras sem dormir? Por causa de uma reunião no trabalho, ou por causa de um trabalho que você precisa entregar, ou por causa de uma prova que você vai fazer. Esses são exemplos de ansiedade que não está sendo saudável, que não é bacana e que você precisa começar a tomar cuidado e observar o porquê daquilo está acontecendo na sua vida. A ansiedade, como eu falei anteriormente, ela é saudável, faz parte da nossa vida. E sem a ansiedade, a gente não se mexeria, a gente não sairia do lugar, a gente não sentiria aquelas borboletas no estômago que a gente sente que são tão gostosas. Então você tem que prestar atenção aos seus sintomas. Se você sente o seu coração disparar, você sente o seu corpo suar, você sente a sua boca seca, esses são alguns sintomas da ansiedade, que são sinais de que a sua ansiedade está um pouquinho além do que deveria. Entretanto, se você não tem esses sintomas, mas você sente um certo desconforto com aquilo que vai acontecer na sua vida, tudo bem, faz parte. É isso que faz você se mover, é isso que faz você agir e se organizar na sua rotina. Como eu falei pra vocês, é muito importante prestar atenção nos sintomas que a ansiedade dá e no nível de estresse que você está tendo na sua vida. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu trabalho muito e que eu fico muito tempo fora de casa, é um trabalho muito desafiante, que sempre tem coisas novas, mas é algo que eu gosto, que me dá prazer, tudo bem. A ansiedade está sendo positiva na minha vida. Entretanto, se é um trabalho que não me dá prazer, que me deixa triste, e que só o fato de eu pensar em ir pro trabalho, participar de uma reunião, me deixa ansiosa, me deixa com sintomas físicos, me deixa sem dormir, me faz chorar, me faz suar, faz a minha boca ficar seca, são sintomas da ansiedade maléfica. E aí você precisa começar a prestar atenção e procurar ajuda. Se você tá sentindo a sua ansiedade muito fora do controle, você tá sentindo o seu coração palpitando com muita frequência, você sente a sua pressão subir, você sente o seu coração palpitar, como eu falei, você sente suas mãos mais suadas que o normal, a sua boca tá seca, você chora com frequência, você não dorme bem, você come demais ou come de menos, são sintomas que o corpo dá e que você precisa prestar atenção, que provavelmente algo não está certo na sua vida e é importante você procurar ajuda. Então procure ajuda psicológica, fale com alguém da sua confiança e não deixe isso te consumir, tá bom? No vídeo de hoje eu vou dar dicas, então, de como lidar com a ansiedade, como se tornar uma pessoa menos ansiosa, né? Como se sentir menos ansiosa. Tanto para a pessoa que vivencia a ansiedade de uma forma positiva, tanto quanto a pessoa que está vivendo a ansiedade de uma forma mais intensa e não tá sabendo mais como lidar com isso, tá? Uma coisa que eu quero deixar bem clara, gente. Todo mundo tem ansiedade, tá? Todo mundo. Quem fala que não tem ansiedade, que não é ansioso, olha, é tudo papo furado, porque a ansiedade ela é algo inerente ao ser humano. Então, ela tá com a gente desde o momento que a gente nasce. É algo como medo, como alegria, como a felicidade, como o prazer, como a fome.
tudo o que nós sentimos na nossa vida, a ansiedade está lá, ela está presente. Portanto, se você é uma pessoa que se diz que não se sente ansiosa, provavelmente você sente, mas não é esse o nome que você dá, tá? Então, é tudo aquilo que você sente frente a uma novidade, frente a coisas novas na sua vida, que você sente o seu coração disparar um pouquinho, você fica pensando naquilo, fica se preparando, fica se impulsionando a pensar naquilo, é a ansiedade. Portanto, aceite a sua ansiedade e claro que você deve procurar sempre controlá-la, procurar sempre entendê-la. E se for insuportável, for muito, muito forte os seus sintomas e você tá vendo sofrimento na sua vida, procurar ajuda. Tá bom? Então vamos começar. Uma coisa muito importante é por que eu tenho que trabalhar a minha ansiedade, independente dela ser saudável ou não. Por que eu tenho que sempre procurar entender a minha ansiedade, trabalhar os sintomas? Porque a ansiedade, ela é algo que faz parte da nossa vida, mas ao mesmo tempo ela precisa ser controlada, ela precisa estar... ela é como alimentação, né? Vamos explicar dessa forma. Se a minha alimentação, ela tá num nível muito, assim, só como besteira, só como fast food, não incluo frutas, ela não tá no nível bacana, ela não tá saudável. Se a minha alimentação, ela tá controlada, ela tá equilibrada, eu como frutas, eu como verduras, eu também como fast food, eu sou equilibrada, a minha ansiedade vai ser da mesma forma. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que a nossa ansiedade sempre esteja equilibrada. É claro que vão ter momentos na vida que não tem como controlar. Então, frente a notícias novas, frente a notícias desesperadoras, o início de uma pandemia, por exemplo. Isso tudo são coisas que nos deixam ansiosos e tudo bem. Mas o que você faz com isso? É o que eu tô dizendo agora. É importante você se preparar, é importante você saber lidar com a sua ansiedade para que você viva uma vida mais tranquila e mais saudável. Então, por meio do trabalho com a ansiedade, você vai se tornar mais saudável, você vai saber controlar melhor os seus sintomas e você vai ter um estilo de vida ainda melhor. E, consequentemente, diminuir o seu nível de estresse. Eu vou contar uma história pra vocês, né? Como sempre. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sofro com a minha ansiedade. Nem sempre ela tá no nível alto. Então, eu diria que a minha ansiedade, ela é saudável, só que tem picos que às vezes fazem com que a minha ansiedade suba e eu preciso parar um pouquinho, pedir ajuda, estabelecer uma rotina de cuidados para que a minha ansiedade volte a ficar normal. Por exemplo, sempre que eu tenho que fazer algo novo na minha vida, eu me sinto muito ansiosa frente às mudanças na minha vida. É algo que eu sempre tive dificuldades e que não é de uma forma saudável, porque eu fico muito nervosa, eu perco noites, eu não consigo dormir, eu tenho problemas com a minha alimentação, então eu acabo comendo muita besteira quando eu tô ansiosa. E isso traz prejuízos pra minha vida. E aí, o que eu comecei a fazer eu comecei a me exercitar, eu comecei a fazer a minha terapia, eu comecei a prestar atenção nos gatilhos que me levavam a ficar ansiosa. O que são gatilhos? São as ações e os pensamentos, as pessoas ou ações que me levam a me sentir ansiosa. Então, eu acabei percebendo que quando eu não tenho uma rotina muito bem estabelecida da minha vida, eu acabo me sentindo mais ansiosa. E aí, essa é uma das dicas que eu vou dar pra vocês hoje, de como organizar uma rotina, de como se organizar para não ser surpreendido. Uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes: quem é ansioso precisa ser mais organizado, precisa ser uma pessoa que tem uma rotina, porque só dessa forma você vai ter o equilíbrio na sua vida e você vai ter a sensação de que você tá sim controlando a sua vida, que você tá você tá conseguindo controlar as coisas que acontecem na sua vida e a sua rotina, o seu dia a dia, as suas atividades. Quando a gente não tem uma rotina muito estruturada, fica tudo muito solto. E aí você não sabe muito bem o que esperar do próximo dia, daquela semana, e isso pode acabar te deixando ansioso. É algo que acontecia comigo e é algo que vamos falar hoje, nesse vídeo. Falando sobre mim, né, sobre a minha história com a ansiedade. A ansiedade, ela não tem cura, tá, gente? Ela é uma coisa que acontece com todo mundo, né? Como eu falei pra vocês, é algo que é saudável, que faz parte da nossa vida, não tem como arrancar, ó, não vou mais sentir ansiedade, é igual arrancar o medo, não vou mais sentir medo, vou arrancar a felicidade, não vou mais sentir felicidade, não tem como, faz parte da nossa vida. Nós temos momentos que ela tá muito alta, momentos que ela tá mais baixa, o que vai diferenciar do saudável ou não é a intensidade que a ansiedade vem. Portanto,
Se você sente que a sua ansiedade ela tá alta demais, procure ajuda e procure prestar atenção nas dicas que eu vou dar hoje, que eu espero que sejam benéficas para todos vocês. A primeira dica que eu vou dar para vocês é: procure respirar corretamente. Como que eu faço isso? Ai, Nicole, eu não sei respirar direito, eu já tentei, mas eu não tenho paciência. Olha, eu também não sabia, eu também não tinha paciência. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a procurar na internet ajuda, porque eu queria corrigir isso em mim. A respiração é algo que tá aqui no nosso corpo, o tempo inteiro a gente respira. E se a gente não respirar corretamente, se a gente não cuidar dessa nossa parte, a ansiedade pode ser significativa para aumentar, né? A respiração ela pode ser um gatilho para aumentar a nossa ansiedade. Portanto, é muito importante cuidar da nossa respiração. Um aplicativo que eu uso e gosto muito é o chamado Respiração e Relaxamento. Se você for na sua Apple Store ou na sua... esqueci o nome. Enfim, se você tiver Android, se você tiver iPhone, se você for na sua lojas de aplicativos, vai ter lá e você vai escrever Respiração e Relaxamento. É um aplicativo muito legal, ele é totalmente gratuito, não tem propaganda, ele é bem levinho. Quando você for baixar, ele vai aparecer uma tela, né, que tem o tempo de 1 a 5 e uma bolinha vermelha que desce e sobe. Aí você vai clicar na bolinha vermelha e a bolinha vermelha vai começar a subir e vai vir o comando: inspire. E aí você vai inspirar. Você vai inspirar até a bolinha subir no canto superior da sua tela. Quando a bolinha estiver descendo, o comando vai mudar. Vai falar: agora você vai expirar, você vai expirar. O interessante é que esse aplicativo ele já vem com uma musiquinha de fundo. Você vai fazendo exercício conforme a bolinha vai aumentando e diminuindo. Subindo e descendo, desculpa. E é algo que eu adoro, porque eu faço nos meus intervalos. Então, às vezes, depois do almoço, eu faço esse exercício. Antes de dormir, eu gosto muito de fazer, que me relaxa e faça com que eu durma melhor. Às vezes eu faço quando eu acordo, também para começar bem o dia. Claro que não é todo dia, porque tem dias que eu acordo atrasada, não sou perfeita, né, gente? Eu sou um ser humano, então tudo bem. É algo que eu deixo aqui para vocês. Essa dica desse app, que é muito bom, tem vários outros. Mas esse eu gosto porque são só 5 minutinhos por dia que você faz exercício. Ou várias vezes ao dia, se você quiser. Mas a duração dele é de 5 minutos que você passa respirando. E é muito bom porque te acalma. Sugiro e fica a dica pra vocês usarem também, assim como eu. Tá? Depois me contem o que vocês acharam do aplicativo. Se vocês tiverem outras ideias, por favor, falem, coloquem aqui nos comentários que eu quero saber. A minha segunda dica que eu dou pra vocês é: tenha uma agenda. Pode ser eletrônica, pode ser de papel, pode ser do jeito que você quiser. Mas ela é um passo importante para quem se sente ansiosa e precisa disso para se organizar melhor. Inclusive, se você prefere a versão online de agendas, vai lá no meu post sobre apps que ajudam na organização, que lá tem 3 dicas de apps muito bacanas para quem é ansiosa e precisa de uma organização. Mas se você, como eu, prefere papel, já mostrei anteriormente em outros vídeos, essa é a minha agenda de 2020. Dá pra perceber que ela tá, ó, cheia de coisa, cheia de anotações, porque eu não vivo sem a minha agenda. É interessante que essa daqui, ela vem separada em horários. Então, por exemplo, segunda-feira, 7 da manhã, e tem uma linha. 8 da manhã, 9 da manhã. Eu sou uma pessoa que eu preciso muito de uma organização, até por causa do meu trabalho, né? Como eu sou psicóloga, eu atendo por hora, né, os pacientes, eu preciso saber qual é o paciente de cada horário para eu poder fazer a marcação correta e não haver discrepância nos horários e não haver confusão. Então, eu preciso ter isso muito bem organizado. Por isso que há um ano atrás, quando eu comecei a clinicar, eu comecei a usar uma agenda, inclusive essa mesma agenda, só que de 2019. E aí foi como eu percebi que eu realmente precisava de agenda, precisava me organizar. E aí eu acabei deixando tanto a profissional quanto a pessoal juntas, é um erro meu, porque eu acho que eu preciso de uma outra agenda pra minha vida pessoal. Mas, como eu tenho uma vida muito, muito mesmo agitada durante a semana, eu preciso saber direitinho o que eu vou fazer hora por hora pra eu não me perder. Então é algo que me ajuda muito. E antes de eu ter uma agenda, eu me sentia muito ansiosa porque eu esquecia de compromissos, eu esquecia de
atividades a serem feitas, eu esquecia de coisas que eu deveria me lembrar e não me lembrava, acabava levando broncas de chefes, acabava levando broncas de mim mesma. E eu me cobrava muito eu me punia muito por não lembrar do que eu deveria ter lembrado. E aí eu comecei a perceber que, olha, é uma coisa tão simples, vamos comprar uma agenda que as coisas vão melhorar e eu vou me tornar uma pessoa mais organizada. Não é do dia pro outro, tá, gente? E é algo que eu, há um ano, estou me prendendo a isso. Faz um ano que eu tô tentando me organizar melhor e me planejar usando a agenda. Essa agenda aqui não sai do meu lado, a não ser aos finais de semana. Então, todos os dias, eu abro meu computador, ligo e a agenda fica do meu ladinho aqui na... Aí eu abro a agenda no dia e eu olho tudinho que eu tenho que fazer. Se ao final do dia eu não conseguir realizar todas as tarefas, eu escrevo a mesma tarefa no dia seguinte ou um outro horário que eu tenha disponível durante aquela semana. Mas eu não me cobro mais, isso é um exercício diário também, eu procuro não me cobrar quando eu não consigo fazer alguma coisa. Até porque às vezes uma atividade ela leva mais tempo do que eles tinham planejado, né? Então faz parte. Às vezes não dá pra gente fazer tudo que a gente quer. A gente precisa também não se culpar, procurar se perdoar quando nem todas as nossas atividades do dia planejadas são feitas. E tudo bem, faz parte. Acontece muitas vezes. Então, se você, como eu, prefere uma agenda de papel, vai numa papelaria, olha online, tem tantas opções lindas e você pode procurar a que mais faz sentido para você. Tem pessoas que preferem agendas que são semanais, então tem todos os dias da semana juntos. Isso me deixa perdida. Eu preciso um dia de cada vez, tá, gente? Eu sou um pouco devagar nessa parte. Para eu não me perder, eu tenho que ter uma agenda assim certinha de cada dia, com os horários separados para não haver confusão. Mas cada um é cada um, né? Então cada um prefere de um jeito e você também pode achar a sua agenda perfeita para você, seja online ou seja de papel, tá bom? A minha terceira dica é regular a rotina do sono. Sinceramente, pessoal, regular a rotina do sono vai fazer a diferença na vida de vocês. Por quê? Ah, Nicole, eu não tenho tempo, eu não consigo dormir cedo, eu compreendo. Eu sei que a rotina de muita gente que tá assistindo esse vídeo não é fácil, até porque tem gente que às vezes trabalha, cuida dos filhos, trabalha, estuda, e a rotina acaba sendo pesada e aí o horário para dormir acaba sendo desse tamanho. Entretanto, vocês precisam escolher quais são as prioridades na vida de vocês. Para mim, hoje, a Nicole de hoje, profissional de psicologia, que entende a importância do sono, é primordial. Então, eu não deixo mais o meu sono como segundo plano, como eu deixava durante a faculdade. Durante a faculdade, como muitos de vocês, eu trabalhava e estudava. Então, eu saía de casa às 5 da manhã e voltava para casa 9, 10 da noite depois do trabalho. E, ao chegar na minha casa, finalmente eu tinha tempo para quê? Para fazer os trabalhos, para fazer as tarefas. E eu tinha sorte de não precisar fazer as tarefas domésticas da casa na época. Então, era o horário que eu tinha das 10 à meia-noite para fazer meus trabalhos. O que acontecia? Eu ia dormir 1 da manhã, acordava 4h30 da manhã para estudar. E o nível de ansiedade, estresse que eu sentia naquela época foi tão profundo que me traz consequências até hoje. Então, por exemplo, eu tenho consequências no meu corpo. Eu ganhei peso, É difícil falar sobre isso porque é algo que me incomoda porque são lembranças da faculdade, né? Então, a faculdade foi, principalmente o último ano, foi tão estressante, tão desumano, que eu tenho consequências até hoje, né, no meu corpo. Eu me vejo no espelho e eu penso, caramba, essa pessoa que eu vejo hoje é graças ao meu último ano de faculdade, que mudou totalmente a minha fisionomia, fisicamente falando. Mas ao mesmo tempo, eu sinto compaixão por mim mesma. E eu me amo, apesar disso. Eu me amo, apesar de ser difícil, às vezes, de me olhar. E eu ter essas lembranças dolorosas que eu tenho da faculdade. Mas hoje eu me aceito e eu entendo que é algo que eu tinha que passar, senão eu não seria a profissional que eu sou hoje. E era a única opção que eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar para pagar algumas contas.
E se eu não tivesse passado por tudo isso, talvez hoje eu nem estaria aqui falando com vocês, porque eu não seria uma psicóloga. Então nós precisamos fazer alguns sacrifícios na nossa vida, eu entendo isso. Mas, assim que a minha faculdade acabou, assim que o meu último ano terminou, eu falei, chega, eu vou mudar de vida. E aí eu comecei a cuidar de mim mesma, e aí eu comecei a entender que eu precisava cuidar de mim, eu precisava mudar a minha realidade. E hoje, todos os dias, se eu preciso acordar às 8 da manhã, meia-noite eu tô dormindo. Se eu preciso acordar às 6 da manhã, 10 da noite eu tô dormindo. E eu entendo a importância disso. E eu vejo as mudanças na minha vida, no meu humor, na minha saúde, do fato de eu estar dormindo mais cedo. Tá, gente? Então, se você tem uma vida muito agitada, tudo bem. Talvez não seja possível dormir mais cedo, mas coloca na cabeça que é um período que vai passar e que assim que isso passar, você vai mudar de vida e você vai melhorar a sua rotina de sono. Foi o que eu fiz e é algo que eu nunca mais quero viver. Claro que em breve eu quero começar a minha pós-graduação e assim que terminar essa pandemia, e aí eu quero colocar na minha cabeça que eu vou procurar uma pós-graduação que vai me respeitar nos meus horários e que eu vá dar conta e que não vá interferir na minha rotina de sono. Tá, gente? Fiquei um pouco emotiva. Sempre fico emotiva quando eu falo no meu último ano de faculdade, porque foi bem difícil. Uma coisa muito comum que as pessoas acabam fazendo quando elas estão ansiosas é procurarem saídas rápidas. Não só quando estão ansiosas, quando estão estressadas, quando estão carentes, quando precisam de uma solução mais rápida. Então, por exemplo, uma pessoa que está ansiosa, é muito comum ela usar remédios, ela procurar um psiquiatra, ela fazer o uso de bebidas alcoólicas, ligar para as pessoas que talvez não façam tão bem para elas, mas naquele momento vai trazer um aconchego. E aí, a alimentação também acaba sofrendo, então a pessoa acaba procurando alimentos mais gordurosos, alimentos mais prejudiciais à saúde, como o fast food, por exemplo, está trazendo um certo alívio e a pessoa se sentir mais aliviada naquele momento de ansiedade. Tanto que é muito comum, por exemplo, durante as provas, as pessoas comerem chocolate. É claro que o chocolate ele tem seus benefícios para a saúde, tem sim, mas em excesso não é bacana. Uma pessoa que está com ansiedade lá em cima, é muito mais provável que ela coma uma barra inteira de um chocolate do que só um pedaço. E aí que mora o perigo, né? Que essa pessoa ela pode acabar fazendo uso a longo prazo dessas coisas. Então, usar medicação demais, fazer uso excessivo de álcool, comer besteiras demais. Quando eu falo besteiras, né, esse não é o termo correto, tá, pessoal? Me perdoem. Fazer uso de alimentos mais calóricos, alimentos mais gordurosos, para poderem se alimentar e poderem melhorar o nível de ansiedade, tá? Nenhum alimento é besteira. Todo alimento tem seus benefícios, mas tudo em excesso pode ser preocupante. Isso pode trazer malefícios a longo prazo para sua vida. Por isso que eu peço a vocês que vocês comecem a prestar atenção em seus sintomas e comecem a prestar atenção no que vocês estão fazendo na vida de vocês para lidarem com a ansiedade que vocês estão sentindo. Algumas coisas que eu faço para poder lidar melhor com a minha ansiedade, e agora eu deixo algumas dicas pessoais para vocês, que é coisas que eu faço e coisas que me fazem bem na minha vida pessoal, tá bom? Então, por exemplo, algo que eu sempre vou recomendar para qualquer pessoa é psicoterapia. É algo que eu sempre faço desde o início da minha faculdade, mas foi a partir do ano passado que eu comecei a clinicar que a psicoterapia se tornou regrada para mim, né? Sempre, 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 nunca faltar. Até porque senão eu não seria a profissional que eu sou hoje, eu não daria conta de ajudar outras pessoas sem antes me ajudar. Então, a psicoterapia ela é maravilhosa para quem sofre de ansiedade, para entender as causas da sua ansiedade, entender quais são os gatilhos, né? Então, o que te leva a se sentir ansiosa e o que faz com que você perca o seu controle. A ansiedade é boa para isso. Nossa, falei errado, totalmente errado. A psicoterapia é boa para isso porque o profissional ou a profissional vai te ajudar a entender quais são as causas e vai te ajudar a enxergar o que está acontecendo na sua vida para que você esteja se sentindo tão ansiosa. Outra dica que eu dou para vocês é sempre momento self-care, pelo menos uma vez ao dia. Então,
vocês terem um momento pra vocês, pelo menos uma vez ao dia. Momentos de prazer num banho bem gostoso e realmente focar naquele seu banho, então colocar uma música que você gosta, cozinhar algo que dê prazer, assistir algo na televisão que você goste, fazer aquelas máscaras que o pessoal tem feito hoje em dia e eu acho super bacana, mas cada um faz o que quer. Que você sabe, cada um tem as suas atividades prazerosas e que fazem durante o dia para se sentirem mais felizes. Então, façam e usam e abusem dessas atividades. Como tudo na vida, precisa ter um equilíbrio, né? Não deixar de fazer essas coisas importantes no seu dia a dia para somente fazer as atividades prazerosas. Todos nós temos obrigações, mas também não deixar de fazer essas atividades prazerosas por causa das suas obrigações. É tudo um equilíbrio que nós precisamos ter em nossas vidas. Uma outra dica que é algo que eu tenho trabalhado na minha vida, desde que eu comecei a faculdade, desde que eu faço terapia, é aceitar os meus limites. E porque eu não dou conta de tudo. Então eu queria muito, gente, fazer outra faculdade, estudar ao mesmo tempo, ajudar em casa, fazer trabalho voluntário e me arrumar e cuidar de mim. E ainda ter tempo pra namorar, ter tempo pras minhas amizades, pra minha vida social. Só que eu sou um ser humano e eu não dou conta de tudo. Portanto, eu preciso estabelecer as minhas prioridades e eu preciso cuidar de mim e eu preciso me perdoar quando eu não conseguir realizar tudo que eu quero, no tempo que eu quero. Então, hoje eu me dedico um pouquinho mais ao meu trabalho. Amanhã eu vou me dedicar às minhas amizades. No sábado à noite eu vou namorar. Mas no domingo eu vou me dedicar àquela leitura que eu não consegui fazer na semana passada. Então eu tenho que ter um equilíbrio e eu tenho que aceitar os meus limites, tá, pessoal? Ninguém aqui é uma máquina. Isso é algo que eu sempre falo também, mas que é tão difícil entender, né? Que a gente sempre acha que a gente aguenta tudo e que a gente sempre tem um monte de tempo na nossa vida, que na verdade a gente não tem tanto tempo assim. E a minha última dica para vocês, né, que estão vivenciando a ansiedade é arrumem tempo para ficar entre amigos, para estarem com as pessoas que vocês amam, com seus familiares. Arrumem tempo para que vocês possam curtir um tempo em momentos de prazer com as pessoas que vocês amam, né? E desfocar um pouco a mente do estresse, desfocar um pouco a mente dos problemas que sempre estarão ali, mas que é importante, né, ter aqueles momentos que te façam fugir um pouquinho por um tempo de tudo aquilo que tá te provocando ansiedade. É claro que não vai resolver, mas é importante também ter momentos de fuga, mas aí que você respira um pouquinho, conversa com outras pessoas, tem contato, você pode contar, pode desabafar, pode pedir outras opiniões, e aí quem sabe você vai ter mais clareza do que você precisa resolver. Ah, claro, né? A maior dica que eu deixo pra vocês é façam exercícios físicos. Isso é a maior mudança, além da minha rotina de sono que eu melhorei. A minha rotina de exercícios que começou, não completou um ano ainda. Eu comecei a me exercitar pra valer em novembro do ano passado. Então já faz alguns meses. Mas é algo que já tem muitas mudanças e que as mudanças vieram nas primeiras semanas que eu comecei a me exercitar. É algo que eu vejo mudança na minha mente, mudança no meu corpo. Eu me sinto uma pessoa muito menos cansada, muito mais feliz. E há evidências científicas de que o exercício, sim, tem benefícios para a ansiedade. Diminui a intensidade dos sintomas da ansiedade. Portanto, é uma possibilidade para vocês começarem a se exercitar fazendo o que vocês gostam, tá? Não precisa ser exercícios aeróbicos e de academia como eu faço. Claro que no momento não está sendo possível. Eu estou fazendo meus movimentos aeróbicos e estou fazendo musculação em casa. E é algo que eu adoro e é como eu achei, né? É algo que me dá prazer. Mas antes eu tentei várias outras coisas e fui descobrindo que é essa atividade que mais me dá prazer. Tá? E vocês também precisam descobrir o que dá prazer a vocês. Uma última coisinha que eu deixo no finalzinho do vídeo pra vocês é uma citação, tá? É uma citação que eu acho muito bonita. John Green, o autor dos livros A Culpa das Estrelas e Cidade de Papel, que inclusive viraram filmes. Na época em que os livros se tornaram filmes, ele deu uma entrevista falando da luta dele com a ansiedade e ele mesmo fala na entrevista: não tem cura, é algo que eu tenho que conviver, mas que eu sempre tô procurando aliviar os meus sintomas e controlá-los. E aí tem uma frase muito interessante que ele fala o seguinte: há esperança, existe tratamento, você não está sozinho.
Às vezes eu sei que a luta parece completamente desesperada e perdida, mas você irá conseguir. Eu acho incrível essa frase, super fofinha, porque é isso mesmo. Às vezes parece que a ansiedade está te consumindo por completo, mas procure ajuda, fale com alguém, procure um psicólogo, que você vai conseguir sair dessa e vai conseguir aliviar os seus sintomas, vai conseguir entender o porquê que isso está acontecendo na sua vida e também vai conseguir procurar soluções para tudo isso, tá? Eu dei algumas dicas hoje, mas dependendo do grau e da intensidade que você sente a sua ansiedade, você precisa procurar uma ajuda mais específica. E aí fica a dica aqui para vocês procurarem. Um beijo, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa eu saber o que você achou das dicas. Se você tiver outra dica para dar, por favor, coloque nos comentários, porque eu adoro essa interação que eu tenho com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.